Da fuga da família real à Vitória da Praia, o tema das festas da Praia da Vitória deste ano. Presidente da República indigita primeiro-ministro só depois de conhecidos resultados da imigração. Prisão preventiva para suspeito de furto de peças de joalharia na ilha de São Miguel. E depois dos títulos vamos ao seu desenvolvimento. As festas da Praia da Vitória de 2024 realizam-se de 2 a 11 de agosto sob o tema da fuga da família real à Vitória da Praia. Com um cartaz que ilustra a família real e os navios da Batalha da Baía da Vila da Praia, este tema permitirá recordar a batalha que aconteceu em 1829. São 195 anos após uma batalha que deu a vitória à praia, uma batalha que se passou nesta nossa linda baía e que efetivamente gerou um momento de história na Praia da Vitória. A partir daí, a Rainha Dona Maria II atribuiu-nos este título que muito nos honra e que entendemos que seria muito importante reviver este momento histórico na Praia da Vitória. Vânia Ferreira, a presidente do município, em declarações na apresentação do tema das festas da praia para este ano. A vereadora responsável pela pasta da Cultura, Paula Sousa, salientou os moldes em que se realizarão as festas e o respectivo custo. A Batalha de 1829 traz-nos uma vitória que passados 195 anos queremos honrá-la. E neste sentido, e portanto convém aqui dizer também que se pretende que sejam umas festas memoráveis, porque o próprio título também nos induz a uma história e a vivermos essa história. O modelo está consolidado e todo ele também preparado para dar resposta a quem nos procura. Temos um orçamento de 450 mil euros, sendo que 280 mil euros são investimento direto da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Queremos dizer-vos que todo o programa está a ser articulosamente e meticulosamente preparado para que todos estes momentos sejam momentos dignos de registro e que fiquem, de facto, na história das festas da Praia de 2024. Por seu turno, o coordenador das festas deste ano, Joseph Mitchell Menezes, apresentou a sua equipa e mostrou-se confiante para o resultado que conheceremos em agosto. A primeira abordagem que eu fiz para iniciar este desafio era o tema já foi explicado agora aqui para ser Presidente e para a Paula, era perceber quem é que podia aceitar fazer parte da minha equipa. A primeira pessoa com quem falei foi com aqui a minha amiga Lígia Dutra, e citou pouco também e aceitou. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E depois fui ter com o Vasco Lima, que vai ser o coordenador do cortejo de abertura, também pouco hesitou e abraçou esse projeto com a minha equipa. Nesta fase agora, como a senhora vereadora disse, estamos a preparar o resto do programa das festas, vamos dar o nosso melhor, sabemos que é uma tarefa que não será fácil, mas estamos muito empenhados e as coisas acho que vão correr bem. Festas da Praia da Vitória de 2024 realizam-se de 2 a 11 de agosto sob o tema da fuga da família real à Vitória da Praia. O Presidente da República vai indigitar o Primeiro-Ministro depois de conhecidos os resultados da imigração que, segundo o mapa calendário da Comissão Nacional de Eleições, serão apurados no dia 20, precisamente a data em que receberá a coligação da Aliança Democrática. O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, comunicou que irá ouvir, a partir desta terça-feira, os partidos e coligações que obtiveram representação parlamentar nas eleições legislativas de domingo, um em cada dia, começando pelo PAN e terminando com a Aliança Democrática a 20 de março. De acordo com o artigo 111º da Lei Eleitoral para a Assembleia da República, o apuramento geral dos resultados em cada círculo eleitoral terá de estar concluído até ao 10º dia posterior à eleição.
Nos termos da lei, o mapa calendário da Comissão Nacional de Eleições indica que será no dia 20 de março que as assembleias de recolha e contagem de votos dos eleitores residentes no estrangeiro irão iniciar os seus trabalhos em local fixado pela Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Os círculos eleitorais da imigração da Europa e de fora da Europa elegem cada um 2 deputados. Concluído esse apuramento, que nem sempre tem terminado no próprio dia, a Comissão Nacional de Eleições dispõe de 8 dias a contar da recepção das atas de apuramento geral de todos os círculos eleitorais para elaborar e fazer publicar em Diário da República o mapa oficial com os resultados das eleições. O artigo 187º da Constituição da República Portuguesa estabelece que o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais. E falando em resultados eleitorais, a Aliança Democrática venceu as eleições legislativas deste domingo nos Açores com 39,8% dos votos e elegeu 2 deputados. O Partido Socialista ficou em segundo com 29,2% e também elegeu 2 deputados. O Chega foi o terceiro partido mais votado nos Açores com 15,8% e conseguiu eleger 1 deputado. Nas reações, o cabeça de lista da Aliança Democrática, Paulo Muniz, destacou a diminuição da abstenção e pediu uma real defesa dos interesses dos Açores. E esta é a primeira grande afirmação que eu gostaria que ficasse nesta noite e o desafio aos nossos adversários, a quem felicito e a quem saúdo, que de facto sejamos agora no ciclo que se inicia com a nova legislatura, todos defensores dos superiores interesses dos Açores e dos açorianos. Terão sempre e sempre, nos deputados eleitos da Aliança Democrática pelos Açores, um parceiro e um defensor sempre e sempre das causas açorianas, e é por isso que o nosso lema foi e é defender os Açores. Por seu lado, o cabeça de lista do Partido Socialista, Francisco César, referiu que apesar do resultado, o compromisso é para manter. Se nós, no Partido Socialista, não ganhamos, é sinal de que deveríamos ter feito melhor, governado melhor, respondido melhor aos anseios do povo açoriano. Para voltar a ganhar, é preciso trabalhar mais. Para voltar a ganhar, é preciso respeitar a vontade de quem nos elegeu e fazer necessariamente melhor do que fizemos no passado. Amanhã é um novo dia. Estaremos cá novamente. Não faltaremos à nossa palavra, aos nossos compromissos e não abdicamos da nossa visão de defesa, da nossa missão de defesa da nossa terra, do nosso povo e da melhoria das suas condições de vida. O Chega conseguiu a eleição de 1 deputado, contrariando a tendência de eleições passadas. O eleito Miguel Arruda promete gritar pelos Açores. Eu vou gritar lá o nome dos Açores e ninguém vai fazer pouco dos Açores. Ninguém. Sou uma pessoa de compromisso e de palavras e não volto com a minha palavra atrás. A primeira palavra na Assembleia da República será pelo rendimento mínimo. As pessoas votaram em mim e as palavras foram claras. Eu vou dizer nem mais um cêntimo para o parasitismo social que há nos Açores. Que os políticos, parasitas, e as pessoas parasitas que recebem no rendimento mínimo, isso é para acabar. Isso é para acabar e haver vários para a Assembleia da República. Nem só as minhas roupas, nem a minha mala, também haver várias propostas concretas do mesmo partido para a Assembleia da República. Os Açores elegem, para além de Miguel Arruda do Chega, Paulo Muniz e Francisco Pimentel da Aliança Democrática e ainda Francisco César e Sérgio Ávila do Partido Socialista. No que toca ao panorama nacional, a Aliança Democrática venceu as eleições conseguindo 79 deputados no total, mas a diferença para o Partido Socialista foi de apenas 2 deputados. O PS foi o partido com maior percentagem de votos, mas a Aliança Democrática, somando a coligação da Madeira, ultrapassa os 77 deputados que o PS elegeu. O Chega foi o grande vencedor da noite, quadruplicou o número de deputados, passando de 12 para 48 deputados eleitos.
A Iniciativa Liberal elegeu 8 deputados, o Bloco de Esquerda 5, a CDU e o LIVRE elegeram 4 cada e o PAN elegeu 1 deputado. Faltam apurar 4 mandatos da Europa e fora da Europa, mas tudo indica que haverá um governo de direita na próxima legislatura. A abstenção baixou e ficou-se pelos 33,8%. Um homem ficou em prisão preventiva por suspeitas de furto de artigos de joalharia avaliados em mais de 10 mil euros no interior de uma residência nas Calhetas, na Ilha de São Miguel. Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores, o suspeito, com 22 anos, foi detido depois de se ter colocado em fuga logo a seguir ao furto, mas vários populares conseguiram interceptar o homem, que foi entregue posteriormente à PSP. O homem foi acusado do furto de artigos de relojoaria e joalharia no interior da residência na freguesia das Calhetas, em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, revelando que foram recuperados 3 relógios e 14 peças de joalharia, entre elas brincos, pulseiras, anéis e colares, no valor total que ascende aos 10 mil euros. A mesma fonte adiantou que, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o homem viu aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Fica por aqui este bloco informativo. Já a seguir, não perca a história que irá ser recontada nas festas da praia deste ano. Eu sou Diogo Andrade e desejo-lhe um ótimo dia. Em 1806, Napoleão Bonaparte impôs o bloqueio continental a toda a Europa, visando acabar com o poderio económico e militar de Inglaterra. Em Portugal, a minha bisavó, a rainha Dona Maria I, depois da morte do meu bisavô, seu marido, Pedro III, e do meu tio-avô, o príncipe herdeiro José Duque de Bragança, príncipe da Beira, do Brasil e que seria o herdeiro do trono português, mas faleceu precocemente em 1788 de varíola, aos 27 anos. A minha avó ficou tão abalada que deixou de ter condições para exercer a regência do reino. O seu estado mental degradou-se com essas 2 perdas tão repentinas, obrigando assim o meu avô João, seu segundo filho herdeiro, aquele que futuramente se tornaria Dom João VI de Portugal, a assumir a regência do reino português. De forma consciente, desrespeitando em parte as ordens de Napoleão, o meu avô continuou a fazer frente à França. Em agosto de 1807, ele, príncipe regente, recebe uma carta de Napoleão que exigia que Portugal aderisse ao bloqueio continental e que declarasse guerra à Inglaterra. Tal posição obrigaria a Portugal a declarar guerra ao seu mais antigo aliado, Tratado de Windsor de 1386. Eis então que meu avô responde a Napoleão, dizendo que não acatava a totalidade das exigências de França. Assim, nas costas dos franceses, planeou com a ajuda dos ingleses aquela que seria a mais conhecida fuga da família real da história. Napoleão, furioso, terá proclamado que, se a família Bragança não fizer o que eu quero, dentro de 2 meses não governará mais dentro da Europa. 5 dias depois destas ameaçadoras palavras, surgiu no Tejo a Armada Britânica e de uma hora para a outra, a família real portuguesa preparava-se para partir rumo ao Brasil. Minha bisavó, mentalmente debilitada e alheia a esta realidade, ao ser transportada numa carruagem, rogava: "Não tão depressa, que pensarão que vamos fugidos." Mal sabia ela que era mesmo isso que estava a acontecer. Ouro, porcelanas, mobílias e até a luxuosa Biblioteca Nacional foram carregadas nos navios que zarparam do Tejo escoltados pelos ingleses. Terão sido 36 navios que transportaram cerca de 15 mil pessoas, além da família real, criados e fidalgos, oficiais de terra e mar. As tropas francesas, ao chegarem à capital portuguesa no dia seguinte, ficaram literalmente a ver navios. Com a chegada de toda a corte ao Brasil, nascia o Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves em 1815. Com a morte da minha bisavó, Dona Maria I, o meu avô Dom João, lá longe no Brasil, assume formalmente o trono de Portugal. Por lá permaneceu durante longos 14 anos.
Em Portugal, a governação estava a cargo de Inglaterra, com o Marechal Beresford à frente dos destinos do país. O crescente descontentamento generalizado da população, sobretudo a burguesia e o exército. Dá-se então a Revolução do Porto em 1820 e surge a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, que convoca as Cortes para elaborarem uma Constituição liberal e exige o regresso do rei e da sua corte a Portugal. Esse regresso, entre outros acontecimentos, impulsionou que, no Brasil, meu pai, Dom Pedro, a 7 de setembro de 1822, declarasse a independência daquela grande colónia, num episódio que a história guardou como o Grito do Ipiranga. E desta forma se tornou no primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. A morte do meu avô Dom João VI, associada a meu pai ser nessa altura imperador do Brasil, ditou uma crise de sucessão na coroa portuguesa. Apesar de meu pai ser o filho primogênito e para manter o poder real da sua linhagem, Dom Pedro IV abdicou do trono português a meu favor, sendo eu a sua filha mais velha. Eis que eu, Princesa Dona Maria da Glória, à época ainda menor de idade, me encontro na delicada situação de gerir um país em profunda convulsão e divisão entre a nossa fração constitucional e a de meu tio, Dom Miguel Absolutista. Para serenar as hostes, meu pai propôs ao irmão Dom Miguel, que se encontrava exilado na Áustria, uma união entre ele e a minha pessoa, mediante um casamento. Aos 9 anos embarquei rumo à Europa com destino à corte de Viena a fim de ser educada pela minha avó materna. Porém, durante a minha viagem, o meu tio Dom Miguel traiu meu pai e o acordo firmado, autoproclamando-se rei absoluto de Portugal. Sucede-se um triste episódio da nossa história que ficou conhecido como a Guerra Civil entre liberais e absolutistas. Espoliado dos seus e dos meus direitos na metrópole, meu pai abdica do trono imperial do Brasil a favor do meu irmão, Dom Pedro II. E dirige-se para a Europa com o intuito de recuperar e futuramente garantir os meus direitos enquanto legítima rainha de Portugal. Antes de pisar solo continental europeu, a resistência liberal, liderada por meu pai, começou a esboçar-se nesta inigualável Ilha Terceira. Foi aqui, na então designada Vila da Praia, que se travou uma decisiva e inicial batalha que impulsionou a causa liberal rumo à vitória. Estávamos a 11 de agosto de 1829. Esta vitória abriu caminho para o triunfo dos ideais liberais, além de ter sido decisiva para que alguns anos mais tarde eu pudesse assumir o trono que era meu por direito. Por tudo isto, por decreto de 12 de janeiro de 1837 e por carta régia, entendi como justíssima que a sua denominação fosse Vila da Praia da Vitória e que lhe fosse atribuído o título de muito notável a esta encantadora e fidelíssima terra.